E o Trump está só inventando, todo dia ele inventa outra coisa, né? Olha só, Trump contra o Pix. O Trump, eu tenho a impressão que ele acorda e pensa assim, qual a maldade que eu vou fazer hoje para poder ocupar as manchetes do mundo inteiro? Ah, já sei, vou pedir uma investigação lá no Brasil para poder pegar o Pix, para estragar o Pix deles, porque o Pix é um sucesso. Mais ou menos isso. O que acontece? O Trump anunciou, na verdade ele, né, foi o órgão lá dos Estados Unidos, que é a representação comercial dos Estados Unidos, ela abriu uma investigação contra o Brasil, contra práticas desleais comerciais contra empresas americanas. E aí tem o Pix na parada. Eu vou te explicar o que é isso aqui, tá? Vamos ao seguinte, são vários pontos que são investigados. O Trump, ele meteu essas tarifas alegando que tem que ajudar o Bolsonaro, né? Dizendo que tem que libertar o Bolsonaro. Não é válido esse tipo de ameaça, por quê? Porque na legislação de comércio internacional, você não pode usar a política e colocar uma tarifa para conseguir alguma coisa, alguma decisão política. Só vale decisões econômicas. Então, assim, se tem um desequilíbrio entre os países econômico, você pode rediscutir esse equilíbrio, que normalmente acontece, diferente do que está acontecendo agora. Porém, para ter uma justificativa legal, o Trump pediu a abertura de uma investigação por práticas de concorrência desleal no Brasil. Então, aí onde é que entra o Pix nessa história? O Pix entra o seguinte, lá atrás, antes do lançamento do Pix, o WhatsApp estava se preparando para lançar um sistema de pagamentos. Então, você ia mandar o dinheiro para os outros pelo WhatsApp, né? E aí, esse negócio atrasou o funcionamento no Brasil e entrou em vigor o Pix. Todo mundo adorou o Pix, porque você manda dinheiro na hora para qualquer um, sem pagar nada, tudo de graça, e todo mundo gostou muito do Pix. O que os Estados Unidos estão falando? O Pix brasileiro, que é sem fins lucrativos, porque o Pix é público, ninguém paga nada para usar e tal. O Pix brasileiro é uma concorrência desleal com o WhatsApp, porque o WhatsApp queria mandar dinheiro, queria fazer transferência. O que aconteceu com o WhatsApp depois que lançaram o Pix? Nada. Você ouve falar de mandar dinheiro pelo WhatsApp? Ninguém manda. Ninguém manda. Todo mundo faz pelo Pix. Então, assim, estragou o negócio do Mark Zuckerberg, que é o dono da Meta, que é o dono do Facebook, que é o dono do Instagram, que é o dono do WhatsApp, né? Estragou um negócio que ele achou que ia ganhar bilhões no Brasil e, de repente, se lascou. Por quê? Porque o governo brasileiro lançou um método muito mais eficaz, muito melhor de pagamento e de graça, e todo mundo aderiu, né? Então, o governo americano está argumentando que aí, ó, tá vendo, ó, prejudicou a empresa americana aí com esse negócio de lançar o Pix. E aí não vale, então, vou punir. É isso que ele pede, então, a investigação. Tem mais. Taxas preferenciais e desiguais. O que ele alega? O Brasil vende e compra de vários países. E tem produtos que ele compra dos Estados Unidos que ele também compra de outros países. E aí, segundo os Estados Unidos, o Brasil cobra uma tarifa mais barata de outros países em relação aos Estados Unidos. Então, que isso também seria um tipo de concorrência desleal, né? Medidas anticorrupção, ele fala também que o Brasil não está combatendo a corrupção como deve e tal, sem um fato concreto, ele simplesmente joga no ar essa história. Proteção à propriedade intelectual, é o seguinte, pirataria, ele enfia lá, sabe o que? Você nem acredita, a 25 de março, a Rua do Comércio Popular de São Paulo é citada no documento dos Estados Unidos como um lugar de comércio ilegal, de pirataria, de bagunça, e não é nada disso. Inclusive, nos Estados Unidos tem 3 ou 4 ruas que também são iguaizinhas a 25 de março, tá? Tem em Los Angeles, tem pelo menos 3 ou 4, tem Los Angeles, tem Nova York, tem em outros lugares, tá? Assim como no Brasil tem comércio popular em tudo quanto é cidade, né? Aqueles chamados camelódromos, onde todo mundo é legalizado, todo mundo tem alvará da prefeitura, né? E tem fiscalização, sim, acontece sempre fiscalização. E aí, e também tem a história do etanol, porque o etanol, o Brasil vende etanol para os Estados Unidos, vende etanol para o Brasil. Só que tem um detalhe, daqui para lá não tem tarifa, de lá para cá tem. Então eles estão dizendo o seguinte, ó, o Brasil está cobrando uma tarifa do etanol que é uma tarifa ilegal porque prejudica os americanos, porque nós não temos tarifa com eles, etc e tal. Então eu tentei igualar a situação. Esse é o tipo de coisa que dá para negociar, sentar na mesa e fazer a negociação. A história da propriedade intelectual chega a ser engraçada. Por quê? Porque o prefeito Ricardo Nunes, de São Paulo, rebateu o governo Trump. Esses dias estava lá pintando a prefeitura com luzes da cor da bandeira dos Estados Unidos. Agora já mudou, né? Ó.
Nunes rebate o governo Trump e diz que comércio da 25 de março não é ilegal. E não é mesmo, tá? Inclusive as barracas de rua têm alvará de funcionamento da prefeitura, tem fiscalização, tem o que eles chamam de RAPA, que passa lá o tempo todo para poder garantir que não vai ter venda de produto pirata ou de produto proibido. Então, assim, a 25 de março é um grande centro, um comércio popular gigantesco e não tem nada de ilegal na 25 de março. Então também é um argumento, chega a ser meio besta dos Estados Unidos querer colocar a 25 de março nesse rolo, né? E aí olha só essa matéria trazida pela agência pública aqui. Relatório revela que ato de Trump de investigar Brasil atende a Big Techs. Sim, o que acontece? Existe uma associação da qual faz parte todas as Big Techs e essa associação é que fez um relatório e esse relatório foi enviado para o governo dos Estados Unidos já com as dicas de o que pedir de investigação. Então, assim, o Trump nem pensou. É por isso que está soltando um monte de coisa sem pensar, sem ver, sem ler, sem saber se é verdade ou se é mentira. Por quê? Porque simplesmente pega o documento que vem pronto dos lobistas norte-americanos e, bota para frente, vai investigar isso aqui, porque quem está pedindo são as Big Techs, porque as Big Techs estão sendo afetadas por diversas políticas recentes. Teve a regulamentação que foi feita pelo Supremo Tribunal Federal recentemente, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que gerou uma dificuldade para algumas empresas que mandavam dados daqui do Brasil para os Estados Unidos. Sim, os nossos dados. As informações saíam daqui e iam para servidores nos Estados Unidos. E isso foi barrado, foi brecado com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tem um monte de situações que as Big Techs não estão felizes com o Brasil, porque o Brasil está pondo ordem na casa. E a última coisa que elas querem é que alguém coloque ordem na casa, né? Então, elas sim estão por trás dessas tarifas e dessa investigação que foi aberta na representação comercial dos Estados Unidos. E se o Brasil, vocês descobrirem nessa investigação que realmente alguma dessas coisas está certa, o que acontece? Os Estados Unidos estão certos, né? Em um desses itens aí, o PIX, a propriedade intelectual, o etanol, alguma coisa. O quê? Se alguma coisa eles acharem que tem razão, vai negociar com o Brasil. E se não tiver acordo nessa negociação, aí sim pode vir até uma outra sanção, né? É uma lei meio estranha dos Estados Unidos que faz com que eles achem que eles são os juízes do mundo. Porque basta eles considerarem que está ilegal, sem um árbitro no meio, sem ninguém para fazer a mediação, basta eles considerarem que alguma coisa está irregular, eles simplesmente agem e ponto final, né? Agora, a solução disso para o Bolsonaro é que está difícil, porque agora Trump não volta atrás. Impôs as tarifas, está engrossando cada dia mais, né? Olha essa coluna da Mônica Bergamo aqui. Trump quis ajudar, mas jogou o Bolsonaro no buraco, dizem aliados do ex-presidente. A aprovação de Lula oscilou positivamente depois do tarifaço de Trump, rejeitado inclusive entre eleitores bolsonaristas. Então, assim, Dudu Bananinha calculou mal. Eu vou chegar no Dudu Bananinha já, tem coisa para falar dele. Dudu Bananinha calculou mal o passo que estava dando, pedindo sanções contra o Brasil. Ele achou que só iria vir sanções contra o Alexandre de Moraes. E o Trump foi mais longe. Deu sanções ao Brasil inteiro, e aí tá todo mundo pegando no pé dos bolsonaristas. Por quê? Porque eles estão agindo só baseados no próprio interesse, né? Não estão pensando no povo brasileiro, no cidadão comum que vai perder o emprego por causa disso. Não estão pensando, estão nem aí. A prioridade número 1 é livrar a cara do Bolsonaro da cadeia, e isso pegou muitíssimo mal, né? E agora tanto é que essa tarifa, essa taxação está recebendo o nome de taxação Trump e Bolsonaro. Por quê? Porque foi justamente a pedido do filho do Jair Bolsonaro, o Dudu Bananinha, que vem esse tipo de sanção para o Brasil. Então, até o Estadão, mostrei ontem, até o Estadão acordou, depois de 35 anos, descobriu que Bolsonaro é um patriota fajuto. E por falar em Eduardo Bolsonaro, estão falando o seguinte, que o cara está totalmente fora de controle. Olha essa matéria aqui da coluna Painel da Folha de São Paulo. Eduardo Bolsonaro está fora de controle e obcecado por candidatura presidencial, dizem membros do PL. Sim, gente próxima, tá? Está dizendo o seguinte, que ele não ouve mais ninguém. Ele está lá nos Estados Unidos agindo por conta própria, da cabeça dele, não ouve nem o pai mais. Tanto que ele está brigando com o Tarcísio, brigando com um monte de gente, arranjando confusão, falando que vai boicotar aí o Diaba 4, né? Então, ele está obcecado com a ideia de ele ser o candidato a presidente no lugar do pai, que o pai está inelegível, né? E aí, assim, todo mundo quer lançar o Tarcísio. Só que aí, para o Dudu Bananinha, o Tarcísio não é de confiança.
E como já está na cabeça da família essa ideia de que eles só confiam mesmo em quem tem o mesmo sangue, então em quem assina Bolsonaro, então seria o Dudu Bananinha uma opção, pelo menos para ser candidato a vice. Ele está tentando se cacifar para ser candidato a presidente. E diz que está obcecado completamente, então assim, está cada vez mais irado, cada vez tentando colocar mais pressão sobre o Brasil e sobre o Alexandre de Moraes, cometendo o crime de coação no curso do processo, porque está numa certeza absoluta que vai ser escolhido pelo pai para ser o candidato a presidente. Dudu Bananinha, o que eu posso dizer para você? Espera deitado, querido, porque sentado você vai cansar. Em pé, então, nossa, nem pensar. Você não vai conseguir, tá? E o Bolsonaro? O Bolsonaro está desesperado com medo da cadeia. Desesperado. Deu 2 entrevistas ontem. Na segunda entrevista gritou, xingou, foi até interrompido. Olha só, Bolsonaro grita e xinga durante entrevista ao vivo na CNN. Que golpe! Pô, sabe, né? Gritou lá, e aí eu não vou te dar o desprazer de assistir isso, porque eu sei que você não quer, se você está aqui, você está acostumado com isso, justamente porque aqui a gente não fica pondo esses caras pálidos para falar bobagem. Mas o que ele disse? Ele ficou desesperado, porque está sendo acusado, porque sabe que vai ser condenado, né? E a coisa está cada vez mais feia pro lado dele, e ele se desesperou na entrevista, desesperou ao ponto de começar a gritar, começar a xingar. O apresentador simplesmente encerrou a entrevista. Inventou uma desculpa, falou, tem que entregar porque vai começar um outro jornal, o senhor me desculpe, mas terminamos por aqui e tal. Encerrou a entrevista com Jair Bolsonaro, porque ele estava gritando, falando palavrão lá, tentando se livrar da cadeia, né? É essa situação de completo, absurdo desespero de Jair Bolsonaro e ainda não consegue controlar o filho que está lá nos Estados Unidos. Você imagina como é que está a cabeça dele. E aí você pode me perguntar, Ricardo, o que você acha disso? Eu acho pouco. E você? Diz pra mim no comentário o que você acha. Ó, quero mudar um pouquinho de assunto, porque é o seguinte, tem uma história correndo no Zap aí, você segue, seguramente você já deve ter recebido isso no seu Zap da família, no Zap dos colegas de trabalho, lá onde tem os bolsonaristas infiltrados e tal. Olha só, isso aqui, ó. Controladoria Geral da União aponta rombo no Ministério da Educação de 4 bilhões de reais. Então, isso aqui é o jornal O Tempo, um jornal importante lá de Minas Gerais. O dono é um bolsonarista, tá? Para começar, já começa por aí. Ah, mas você acha que o dono interferiu nessa manchete? Não, o jornalista que escreveu essa manchete também é provavelmente um bolsonarista. Por quê? Porque ele escolheu uma palavra que ele sabe que dá clique, e só que é uma palavra mentirosa. Isso aí que está escrito aqui é mentira, tá? Mentira. CGU aponta rombo. Que rombo? Não existe rombo nenhum, e eu vou te explicar daqui para frente, tá? Porque, como eu falei, isso está correndo. O Paulo Capelli no Metrópolis, pelo menos, foi correto, tá? Olha só, CGU aponta distorção de 4 bilhões no Ministério da Educação. O que é isso? É distorção, é rombo, tá faltando dinheiro, sumiu grana, alguém roubou? O que aconteceu? Então, vou te explicar. Parada é o seguinte, existe uma diferença na avaliação do patrimônio do Ministério da Educação. O que faz parte do Ministério da Educação? Faz parte as universidades federais, institutos federais, tem uma empresa que administra os hospitais universitários, tem várias empresas que pertencem, que fazem parte da estrutura do Ministério da Educação. Então você tem lá, vamos pegar uma faculdade aqui, vai, Universidade Federal de Juiz de Fora, pronto, como exemplo, tá? A Universidade Federal de Juiz de Fora faz um levantamento do seu patrimônio, que quanto vale o prédio, quanto vale o mobiliário, quanto vale os computadores, todo ano é feita uma depreciação, que é uma redução no valor, porque vai nesses materiais. Então você imagina o seguinte, ó, no controle da Universidade Federal de Juiz de Fora tem lá uma cadeira avaliada em R$40, tá? O Ministério da Educação também tem um controle do seu próprio patrimônio. Lá no Ministério da Educação, essa mesma cadeira que está lá na Federal de Juiz de Fora está avaliada em R$50. Tem R$10 de diferença aí. Então tem uma inconsistência. Na hora de fazer todo ano a avaliação do mobiliário e dos imóveis, do patrimônio, alguém que está lá na ponta faz uma avaliação de um preço e a outra pessoa que está na outra ponta no Ministério faz uma avaliação de outro preço. E aí dá diferença. E essa diferença é de 4 bilhões de reais. É dinheiro que sumiu? Não, não é dinheiro que sumiu, não saiu do cofre, nada disso. É simplesmente uma diferença da avaliação do patrimônio do Ministério da Educação. Tanto é verdade que quem fez o apontamento não é nem um órgão de fiscalização externo
tipo o Tribunal de Contas da União. Foi a Controladoria Geral da União, que é um órgão do próprio governo que faz esse tipo de avaliação e correção quando é necessário fazer essa correção. Então, assim, não tem... O que vai fazer agora? Vão de novo, vão bater as informações, trocar os dados, atualizar as informações de quanto que vale essa cadeira, quanto que vale essa mesa, quanto que vale esse computador, porque os números não estão batendo. É simplesmente isso. Então, quando o jornal O Tempo coloca lá um rombo de 4 bilhões, parece que sumiu 4 bilhões de reais, né? Parece que desapareceu, que alguém simplesmente roubou o dinheiro do Ministério da Educação. E não é nada disso. Então, por aí você vê que você tem cuidado, até mesmo quando você está lendo notícias da mídia tradicional, porque a mídia tradicional também é bem malandra, tá? Tem a explicação no site da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, lá, distorções identificadas pela CGU no MEC não constituem prejuízo. Relatório da Auditoria Anual de Contas do Ministério da Educação no exercício 2024 é fruto de procedimentos recorrentes de controle interno e contou com o apoio da pasta para sua produção. Então, assim, o próprio Ministério da Educação participou dessa auditoria que apontou que, ó, tem diferença aqui. Essa universidade aqui está dizendo que tem um patrimônio que vale X, mas no Ministério vale X mais um pouco. Então, tem alguma coisa errada aqui, vamos bater de novo. Então, é o próprio Ministério que participou, inclusive, desse levantamento. A palavra rombo, ela é mentirosa. Não foi roubado dinheiro nenhum do Ministério da Educação e nem de nenhum outro ministério, que fique bem claro isso, tá bom? É isso, eu espero que você tenha entendido. Se você ler essa matéria aqui, inclusive você vai entender direitinho de tudo que a gente está falando, tá? E aí, eu queria falar também sobre as pesquisas, porque começou mais uma rodada, né? Começou lá com a Atlas Intel, e hoje, agora saiu o Quest, que é um instituto relativamente sério também, assim, de bastante credibilidade, chegou muito perto do resultado final das eleições de 2022, e a Quest fala o seguinte: aprovação de Lula sobe, rejeição recua após tarifaço de Trump, aponta Genial Quest. Genial é uma empresa de investimentos que contrata o Instituto Quest para fazer a pesquisa, né? Então, assim, todo mês praticamente é feita uma pesquisa de avaliação de como é que está o governo para as pessoas. 53% aprovam a reação de Lula às tarifas dos Estados Unidos e veem nele um líder firme na defesa do país. 63% apoiam aumento de impostos sobre os mais ricos. Então, assim, qual a situação? Ainda tem mais gente desaprovando do que aprovando. 53% desaprovam o governo, 43% aprovam. Mas pensa bem, já caiu de 17% a diferença para 10%, porque antes era 57 a 40, 57 reprovando, 40 aprovando, agora é 53 a 43. Então, assim, melhorou e melhorou bastante a aprovação do governo Lula, né? Segue o exemplo do Carlos Matos, que eu vou te mostrar aqui agora, dá uma olhada lá. O Carlos Matos trabalha numa fábrica e, além de trabalhar numa fábrica, ele também faz um trabalho online, no computador, home office. Ele chega em casa, senta no computador e vai trabalhar. E tá ganhando uma grana, viu? Olha só, 643 dólares ele conseguiu tirar, isso dá mais ou menos 3.200 reais de renda extra, fora o salário que ele tem na empresa onde ele trabalha, tá? O Paulo Rodrigues já está vivendo só disso, já não é renda extra mais não. Ele está se dedicando integralmente a esse trabalho 100% home office, porque existem muitos trabalhos desses disponíveis aí pelo Brasil afora, para todo mundo que sabe o que fazer, né? E é aí que eu quero chegar. Olha, o Paulo Rodrigues, em 4 meses de dedicação, está tirando R$ 2.154. A Cláudia Oliveira, 3.134 dólares, isso dá mais de 16, dá quase 17 mil reais por mês que a Cláudia Oliveira está conseguindo tirar, trabalhando online, 100%. Existem diversas formas de se ganhar dinheiro na internet, só que você precisa saber o trabalho, saber onde encontrar essas oportunidades. A Escola de Negócios Digitais te ensina exatamente isso, tá? A minha dica para você é clicar nesse primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo, o primeiro de cima. Você vai ser redirecionado para uma conversa com o Clayson, e lá com o Clayson você vai ganhar um treinamento gratuito, 100% free. 3 aulas de treinamento que você vai entender o que é o negócio e vai ver se vale a pena para você ou não, tá bom? A dica é essa, então, clica no link da descrição aqui e vai conhecer, porque olha, tem muita gente mudando de vida com relação a isso.